pessoal, aqui novamente, Presbítero Fábio do nosso canal, O que a Bíblia diz. Temos o intuito principal de informar a cada um de vocês fatos e acontecimentos e vamos, através de uma reflexão na Palavra de Deus, buscarmos um entendimento acerca de cada tema que iremos abordar no nosso canal. Hoje está bem interessante, vai falar um pouco sobre os desigrejados, algo que tem aumentado muito, tanto no Brasil quanto em outros países também. E vamos, através desse vídeo, queremos passar aqui no nosso canal, entender um pouco sobre esse movimento. E vamos para o nosso vídeo de hoje. Verso 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Congregar significa reunir-se como igreja, juntamente com os outros irmãos. Isso que a expressão significa. E essa era a prática constante dos cristãos no primeiro século. Mesmo em meio às muitas dificuldades, eles não perdiam ocasião para se congregar. Se congregavam nas casas, se congregavam casas onde havia espaço suficiente, se congregavam no campo aberto, nas praias. Em Atos capítulo 20, nós temos um exemplo de encontro desse na praia, quando Paulo marca encontro com as igrejas de Éfeso. E ali na praia mesmo, ele ora com eles, prega, ora com eles e se despede deles. Onde os cristãos pudessem encontrar espaço, eles se reuniam. Uma vez que o cristianismo era considerado ilegal, eles não tinham, como os judeus, o privilégio de construir suas sinagogas, seus locais de adoração. Os pagãos tinham esse privilégio, havia templo para a deusa Diana, havia templo para o deus Apolo, havia o templo de Júpiter, mas os cristãos não tinham esse privilégio, então eles se reuniam onde eles podiam, a oportunidade que eles tinham eles aproveitavam, e quando ficava difícil eles iam para as catacumbas, para os cemitérios, e ali juntos eles partiam o pão, celebravam a ceia do Senhor, eles praticavam o batismo, eles se exortavam, se encorajavam, instruídos na palavra de Deus pelos pastores e pelos mestres. Era assim que eles viveram. Alguns dos crentes hebreus, eles estavam deixando de se reunir com os demais, como ele diz aqui, provavelmente desanimados pelas perseguições, talvez vacilantes e duvidosos com relação à fé em Cristo Jesus, indecisos se permaneceriam cristãos ou voltariam para o judaísmo. E isso já fazia algum tempo, a ponto do autor aqui dizer: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, já tinha virado hábito. Alguns que um dia tinham professado a Cristo, se tornado membro da igreja, provaram de todos os privilégios da comunidade, agora já fazia algum tempo que eles tinham resolvido não se reunir mais. Não é que eles tinham abandonado a Cristo, mas talvez eles tinham receio de se identificar publicamente para não serem perseguidos. Ou talvez eles acharam que o risco era muito grande, uma vez que eles estavam contemplando a possibilidade de voltar atrás. Qualquer que fosse o motivo, vários destes que ainda se chamavam de cristãos já estavam na prática de não ir mais aos encontros, a participar das assembleias, onde os cristãos se reuniam, se congregavam para louvar a Deus. Diante disso, o nosso autor aqui, ele faz duas admoestações que estão no verso 25. Primeiro, não deixemos de nos congregar. Não deixemos de nos congregar. Isso é, vocês não devem continuar nesse costume de não mais ir às assembleias, encontros e reuniões. Se ele está dizendo que eles não deveriam deixar de se congregar, é porque se congregar é a coisa certa. É a coisa certa a fazer, e deixar de fazê-lo traz prejuízo. Vocês notaram que quase tudo que ele disse aqui, exortasse mutuamente, considerasse mutuamente, encorajasse mutuamente, entrar conjuntamente na presença de Deus, é tudo feito em comunidade. É tudo feito em comunidade. Por isso ele diz: não deixem de se congregar. Ao contrário, aqui a segunda exortação, façamos admoestações. Faltou talvez ele completar aqui, não é? Façamos admoestações uns aos outros. Nos admoestemos mutuamente. Que tipo de admoestação? Encorajamento para que todos participemos, encorajar aqueles que estavam faltando, os faltosos, a que viessem, a que participassem, porque congregar-se faz parte essencial da vida cristã. E ele dá uma razão aqui que torna essa admoestação, essa exortação aos faltantes extremamente importante.
que é o final do verso 25. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O dia aqui é o dia da vinda de Cristo, é o dia do juízo final, é o fim da história desse mundo como nós o conhecemos. Ele está chegando, ele está próximo. Daí a importância de estarmos alertas, de estarmos firmes, e isso só é possível se estivermos em comunhão, se participarmos da vida comum da igreja. Queridos, era isso. Era nas reuniões da igreja que eles encontrariam ânimo, encorajamento, estímulo para permanecer firmes na fé e aguentar a perseguição. Eu quero tirar duas lições, já caminhando para o fim, duas lições importantes para nós aqui dessa passagem. A primeira delas é essa. O que nós fazemos quando estamos juntos como igreja em culto a Deus? Eu creio que esse texto nos diz muito claramente. Nós entramos no Santo dos Santos, na presença de Deus, para adorar juntamente com os nossos irmãos. Nós, com liberdade e consciência limpa, fazemos os nossos pedidos quando nós estamos juntos como irmãos. Nós chegamos perto do Senhor do Universo, mediante Jesus Cristo, sem medo. É claro que nós podemos fazer isso individualmente. Contudo, nós somos encorajados em toda a Bíblia a fazer isso como membros do mesmo corpo, como galhos da mesma árvore, como pedras do mesmo edifício. A Bíblia usa várias metáforas para se referir à igreja em termos de comunidade, vida em comunidade, vida em comunidade. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. A segunda, os benefícios de nos congregarmos como igreja para cultuar a Deus. Somos fortalecidos na nossa fé e na esperança da vida eterna. Somos encorajados a cuidar dos nossos irmãos carentes, amor e boas obras. E somos animados a prosseguir como cristãos. Estes são os benefícios. Por isso que a Bíblia é tão clara. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, aí estou eu no meio deles. A importância que o Senhor Jesus Cristo deu a congregar-se. Mas eu preciso responder alguns questionamentos antes de trazer algumas aplicações práticas, não é? Por exemplo, pastor, se isso que o senhor acabou de dizer é a vontade de Deus, não deixem de se congregar, será que então nós estamos desobedecendo a Deus durante essa quarentena? Nós pecamos contra Deus porque nós não nos reunimos? A resposta é que não fomos nós que fechamos a igreja, foi o Estado. Não fomos nós que voluntariamente dissemos assim, não vamos mais nos congregar. Nós fomos a isso obrigados pelas autoridades superiores. E as razões que elas apresentaram nos pareciam razoáveis e as medidas necessárias, uma vez que o que estava envolvido era o bem comum, era o bem público, era a saúde pública. Nós tivemos o consolo e o escape de realizar, ainda que em parte, algumas das nossas atividades, como pregação, aulas, encontros, reuniões de oração, mas em nenhum momento, vocês ouviram ou alguém ouviu de nós qualquer menção de que isso tudo, se continuar desse jeito, para nós está muito bom. Não está, não. Nada substitui isso que nós acabamos de ver, nada substitui isso aqui que nós acabamos de ler, essas exortações. Nós vemos isso como uma coisa provisória, como uma coisa temporária, que tem uma razão justa, que é a saúde pública, e por isso nós podemos suportar e aguentar por um tempo. E se a situação seguir outro rumo, tipo de proibição absoluta, sem tempo determinado, aí novas situações requerem novas decisões. Nós não seríamos a primeira igreja a desobedecer o Estado. É só ler a história da cristandade e vocês verão que os cristãos têm uma longa história do relacionamento com o Estado e nem sempre muito boa. Não é que somos maus cidadãos, ao contrário, nós somos dos melhores. Mas é que a nossa lealdade está primeiramente a Deus e a sua palavra, e só depois as autoridades constituídas. Então, nós não pecamos deixando de nos congregar, porque não fomos nós que fechamos as nossas igrejas, mas a autoridade constituída. E
Nós entendemos que por uma razão justa por um tempo. Outro questionamento que as pessoas podem fazer: mas pastor, nós não podemos nos congregar nas casas, por que o templo? Claro, nós podemos nos reunir em qualquer lugar onde caiba a igreja toda, onde caiba os membros da igreja. Pode ser numa casa, ar livre, praças, estádios, onde for. Nós nunca dissemos, nem com isso queremos dizer. Eu recebi um questionamento de um pastor presbiteriano, não um questionamento, uma pergunta, uma consulta de um pastor presbiteriano de uma grande igreja em Brasília, que tinha optado por não, mesmo que Brasília tinha aberto, eles tinham optado por não voltar. Mas aí eles não iam nem no templo para fazer a transmissão do culto. E alguns estavam dizendo: mas a primeira do Recife, olha lá, pastor Cláudio, pastor Augusto, transmitindo do templo. E ele me perguntou: pastor, essa insistência de vocês de transmitir o culto do templo lá em Pernambuco, isso não pode dar a impressão de que vocês estão dizendo que só tem um local de culto, que é o templo? E a minha resposta para ele foi: não, isso é simbólico. Nós estamos dizendo ao Estado que o cristianismo tem liberdade religiosa, e ele conquistou essa liberdade a duras penas, depois de 400 anos como religião ilegal. O imperador Constantino, certo ou errado, para o bem ou para o mal, permitiu que os cristãos construíssem seus templos, como todas as outras religiões do Império Romano. Tinha templo para tudo quanto era de Deus naquela época. Nós conquistamos isso com muita dificuldade. Não estamos dizendo que é o único lugar, mas é simbólico da nossa expressão, da nossa liberdade de religião e da nossa liberdade de nos ajuntarmos no local que nós queremos. Aí as pessoas vêm perguntando, né? Não podemos congregar na casa? Pode congregar. Aí uns outros, um pouquinho mais atrevidos, dizem assim: Deus não habita em templo. Também não habita na casa não, meu amigo. Deus não habita no templo e não habita na casa não. Deus habita onde o seu povo se reúne. E se o seu povo se reunir no templo, Deus não está lá não? Deus não está lá? Claro que está. Se nós podemos ter um templo para reuniões, qual o problema? Nós devemos dar graças a Deus pelos privilégios, por esse privilégio de ter um local adequado onde nós podemos atender às demandas, treinar os nossos filhos, educar os nossos filhos, nos reunir, cantar, estarmos juntos para louvor do nosso Deus. E uma outra pergunta que as pessoas fazem, já estou caminhando para o fim: não podemos, pastor, continuar a fazer isso tudo online, como agora? Eu estava conversando com a nossa equipe, com o conselho da igreja, numa dessas nossas reuniões aqui, eu disse assim: eu tenho para mim que nós acabamos fazendo uma coisa que nós tratamos tão bem da igreja durante essa quarentena, usando a internet, aula, escola dominical, devocionais, encontro, reunião de oração, que muito crente vai dizer assim: ué, está tão bom assim, né? Para que voltar para a igreja, né? Correndo risco e tudo mais. A minha experiência, durante esses meses aí, a minha experiência online mostrou que nada substitui definitivamente e completamente o ajuntamento solene presencial. Agora eu queria que você fosse sincero. Durante as transmissões online, nós tivemos que desligar o chat. Quando a gente começou a fazer transmissão online, o chat, a parte de comentários, estava ligado. E aí o pessoal começava a brigar no comentário. Pastor Cláudio pregando, eu pregando, pastor Joselito, pastor Jadson pregando e o pau comendo lá no comentário. Os caras lá discutindo política e tudo mais. Então eu disse: ó, gente, desliga os comentários. Mas o que é que isso indica? O comentário pode estar desligado, mas a atenção não está no que estava correndo. E agora vamos confessar, gente. Quantas vezes durante o culto você se levantou para fazer um sanduíche? É isso, foi lá na cozinha com o celular ligado, ouvindo o pastor Cláudio pregar, escutando pregar os outros pastores, e foi lá lavar louça, estava lá escutando. Na hora da oração você estava lá aproveitando para checar o WhatsApp, não é verdade? Sabe qual é a vantagem de estarmos juntos? Esse é um termo que eu queria que você pegasse agora. É que o ajuntamento, ele traz exclusividade da sua atenção. Você está aqui para isso. Você não vai levantar para fazer um sanduíche, você não vai ficar consultando assim o seu WhatsApp, embora tenha gente que faz isso.
Você não vai se levantar para isso, para aquilo, não vai. Você veio para cá por esse objetivo. Por isso que é importante a presencialidade, porque ele requer exclusividade. E é isso que Deus requer de nós. Concentração, dedicação, entrega do nosso coração e da nossa mente. Isso não dá para fazer online, não dá para fazer. Então, nada substitui. Termino. Eu disse isso várias vezes. Dica, quando eu disser isso, não acredite. Tá certo? Não acredite. Algumas aplicações práticas aqui para nós. Primeiro, aos membros da igreja. Apesar de todas as restrições, queridos, que privilégio nós podermos retomar. Eu confesso que eu já tinha perdido o jeito. Eu fiquei tão acostumado a pregar olhando para o olho morto de uma câmera, que ver vocês aqui me deixou nervoso. Eu já tinha perdido o jeito. Mas que privilégio nós podermos voltar aos cultos. Portanto, anime-se e veja a importância de estarmos juntos para orar, para buscar a Deus, e oremos por dias melhores, que Deus retire a sua mão de disciplina sobre nós, para que nós possamos ter mais liberdade para cultuar. Uma palavrinha aqui àqueles queridos idosos, grávidas, pai de crianças menores de 12 anos, que estão recomendados a não participar dos cultos por enquanto. Infelizmente, a participação de vocês no momento não é possível, mas nós cremos que será apenas por um pouco de tempo. O conselho da nossa igreja, ele está debruçado sobre esse assunto e vê de que maneira nós podemos atender vocês também no tempo de Deus. Mas aproveite a oportunidade e adore em casa com os seus. E finalmente, para você que está pensando em continuar as atividades somente pela internet, eu espero que essa mensagem, essa palavra de Hebreus capítulo 10, de 19 a 25, cale no seu coração. E que você veja a importância que a palavra de Deus dá, a que estejamos juntos, para que nós juntos nos encorajemos, juntos entremos na presença de Deus e juntos possamos dar ao mundo um testemunho de fé da nossa esperança. Amém? E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Um vídeo bem interessante e também ele dá uma luz, a um movimento que tem aumentado cada vez mais, tanto no Brasil quanto fora também, acerca dos desigrejados. Pessoas que falam que mantêm a sua fé, porém preferem se abster de estar no convívio dentro de um templo, junto com os irmãos. Eu acho interessante porque isso simplesmente é um reflexo da frustração, das pessoas verem algumas coisas totalmente erradas fora do contexto bíblico, que tem ganhado muita força, e aqueles que querem manter o seu coração na retidão de Deus acabam olhando para algumas coisas, se frustrando e escolhem se abster, se afastar de estar em comunhão com os irmãos dentro das igrejas. E assim como foi falado aqui no nosso vídeo, independente se é igreja, templo ou dentro das suas casas, estar em comunhão com outros irmãos, isso é fundamental para o crescimento e amadurecimento da nossa fé. E para poder elucidar também aqui nosso vídeo, vou ler rapidamente no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 4 e 5, que diz o seguinte: porque assim como um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, fazemos parte de um corpo, a qual o nosso Senhor Jesus Cristo é o cabeça, e temos que estar interligado primeiramente com Deus e um com os outros também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e também se inscrever no nosso canal, porque a sua participação é fundamental para que os nossos vídeos possam alcançar outras vidas também, esclarecer algumas dúvidas e ajudar no crescimento de muitos também. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.